Olá, boa noite, meus irmãos. Que a paz esteja com todos e que a felicidade faça morada em nossas vidas e na vida de todo o planeta. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a felicidade e a infelicidade relativas. São duas perguntinhas lá no Livro dos Espíritos que nos fazem refletir profundamente sobre o que é felicidade, onde está a felicidade. Então vamos lá, rapidinho aqui, pergunta 922. A pergunta 922 diz assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí, olha a resposta dos Espíritos. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Quando ele fala sobre a fé no futuro, a gente está falando de esperança, né? Saber que no futuro nós teremos a nossa felicidade. A felicidade que a gente, de alguma maneira, está buscando e está escolhendo. Quais são as nossas escolhas para que realmente a gente consiga essa felicidade que a gente tanto busca? Na outra pergunta, voltando atrás, na pergunta 921, é um momento de esperança em que Kardec pergunta e os espíritos respondem. E Kardec pergunta assim, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Então, assim, nós estamos num momento em que realmente a humanidade não está transformada. Nós ainda vivemos momentos difíceis, nós ainda vivemos em momentos em que o mal predomina sobre o bem, né? Ainda estamos assim, o mal e o bem ainda estão muito misturados. E o mal ainda predomina. Em alguns momentos a gente tem leitura de que o bem é maior do que o mal. Só que as notícias que nós temos, tudo que a gente ouve, diz que o mal, nos parece que o mal é maior que o bem. Mas vamos acreditar que se não for agora, lá na frente, o bem vai predominar. E o bem vai vencer. Nós sabemos disso, que só o amor, só o bem prevalecerá. O mal se destruirá por ele mesmo. E aí temos uma resposta aqui dos Espíritos que nos faz refletir, que diz assim, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, assim, nós somos os obreiros da nossa infelicidade ou da nossa felicidade, sempre dependendo das nossas escolhas. Quais são as escolhas que estão nos trazendo felicidade ou infelicidade em termos de futuro, né? Lembrando que ele falou na pergunta anterior sobre a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso é felicidade. Consciência tranquila em que a gente pode descansar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sabendo que a gente fez tudo o que podia para o bem, para o nosso bem e para o bem do outro, consequentemente, porque essa é a função, esse é o sentido da nossa existência. Fazer o bem, praticar o bem, né? Lembrando sempre daquela fala de Jesus, não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que nos fizesse.
Então, se a gente seguir a lei de Deus, como fala aqui, ó, praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, se a gente caminhar na lei de Deus, na lei de amor, na lei do bem, nós seremos felizes. Nós estaremos felizes e faremos felizes a quem estiver à nossa volta. Esse é o nosso papel. Trazer felicidade, trazer paz, né? Ele fala aqui em relação à vida material, é a posse do necessário. Então, assim, sair daquela vibe de querer sempre mais e mais e mais, estar sempre naquele consumismo exagerado que a gente ainda está, né? E procurar só o necessário, porque se você tiver o necessário, o nosso irmão também vai ter o necessário, porque essa desigualdade é que nos traz infelicidade, de querer muito, muito para nós e nada para o outro, né? E a gente termina, a gente quer terminar refletindo muito sobre o que é a felicidade, refletindo muito sobre essa desigualdade ainda muito presente no nosso planeta. A gente quer deixar a frase que está aqui no Livro dos Espíritos e que reverbera muito em nós e a gente vibra para que reverbere em toda a humanidade. Os Espíritos dizem assim: numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, assim, numa sociedade organizada, segundo a lei de amor, nós sabemos qual é a lei de amor que Jesus nos deixou. Ninguém deve morrer de fome. Então, quando a gente perceber que ao nosso redor ninguém mais está morrendo de fome, todos seremos felizes. Esse é o nosso papel, é o nosso desejo, é o nosso trabalho. Que ninguém morra de fome, que os bens sejam distribuídos igualmente por todos. Essa é a lei de amor. Muita paz, meus irmãos, e muita felicidade para todos.